Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. E hoje nós vamos falar aí sobre elementos em linha e elementos em bloco, tá legal? Então, para começar, vocês vão criar aí no de vocês uma nova pasta com o nome de aula 8 e vão criar aí dentro um arquivo index.html igual esse meu. Vão colocar aqui no título elementos em linha e em blocos, tá? E aí a gente vai começar a construir aqui o nosso elemento, os nossos elementos, tá? Então, basicamente, existem dois tipos de elementos, tá? Existem elementos em blocos, eles se comportam como bloquinhos, ou seja, um embaixo do outro, e existem elementos que são do tipo em linha. Eles se comportam aí como uma linha mesmo, ou seja, fica um ao lado do outro. Cada um desses elementos, eles têm algumas características específicas, tem algumas coisas que eles fazem, algumas coisas que eles não fazem, eles têm um comportamento específico, tá? Então, para a gente começar, a gente vai criar aqui o nosso primeiro elemento. Então, nós vamos criar aqui um elemento com a tag div, tá? A tag div, ela é um elemento aí do tipo bloco, tá? A div, ela é um retângulo genérico, tá? Então, toda vez que você precisar desenhar um retângulo totalmente genérico na sua página, você utiliza o elemento div, tá? Eu vou colocar aqui dentro, esse é um elemento em bloco. Abaixo dessa div, vou criar outra div. Vou colocar aqui. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto. Então, vou colocar aqui. Esse é outro elemento em bloco. Legal? Então, vou salvar, vou rodar lá no meu navegador. Então, reparem que eu tenho aqui os meus dois elementos, tá? Para a gente poder entender, a gente vai abrir aqui uma ferramenta do navegador que é o inspetor de elementos, as ferramentas do desenvolvedor, né? Então, só você clicar com o botão direito e vir aqui em inspecionar, ou você vai no menu aí do seu navegador, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, ou algo parecido com isso. Depende muito de cada navegador o nome, mas todos eles vão ter aí, tá? Então eu vou abrir aqui. Então a gente vai começar a estudar aqui o que são essas cores que a gente tem nesse item aqui, que eu já vou falar o que que é. E a gente vai começar a entender o comportamento aqui dos elementos na tela, legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando você clica em um elemento, o navegador mostra para você algumas informações. Pode ver que esse daqui tem uma cor laranja em volta, esse daqui não tem um fundo azul e assim por diante, tá? Então, esses elementos coloridos que aparecem ali tem a ver com isso daqui, ó. Isso daqui é o que a gente chama de box model aí do navegador, tá? É o jeito que o navegador interpreta aí as medidas dos nossos elementos, tá? Então, vou clicar aqui primeiro no body. Então, vocês vão ver que o body, por padrão, ele é um elemento do tipo bloco, tá? Então, um elemento do tipo bloco é um elemento retangular. E esse elemento retangular você pode usar para colocar qualquer coisa dentro, tá? Existem outros tipos além do bloco e do em linha, tá? Só que todos os outros tipos, eles são variáveis, eles são variantes desses dois tipos principais. Então, por exemplo, se você colocar um elemento aí do tipo flex, por exemplo, ele é um elemento bloco, só que os elementos filhos dele, ou seja, os itens que eu colocar dentro deles, passam a ter opções de posicionamento que no tipo bloco padrão eu não tenho. Se eu colocar, por exemplo, do tipo grid, o elemento do tipo grid, ele é um elemento em bloco, tá? Porém, os elementos que vão dentro dele possuem opções específicas para formar uma grid, ou seja, formar linhas e colunas. Então,
os elementos, eles são ou em bloco ou em linha. E aí, existem variações dessas opções, bloco e em linha, e essas variações, elas mudam o jeito que os elementos filhos, ou seja, os itens que estão dentro, vão se comportar, tá? Então, se a gente reparar aqui no nosso elemento body, você vai ver que ele tem esse primeiro elemento azulzinho, 426 por 36, que é o tamanho, tá? Então, aqui eu tenho largura do meu elemento em pixels. Então, 426 pixels por 36 pixels de altura, tá? Aí eu tenho um elemento verde aqui, que é o padding, que está vazio, ou seja, o meu body não possui padding. Aí eu tenho o meu elemento border, e o meu elemento body também não possui. E eu tenho o margem de 8 pixels em cada um dos lados que o meu elemento body possui. Então, essa é a configuração padrão. Toda vez que você criar uma página, o body vem como bloco e ele vem com uma margem de 8 pixels. O que é essa margem, tá? Essa margem é esse espaço que ele deixa aí em volta da minha página, tá? Então, reparem que a minha div, ela não tá grudada no cantinho da minha página. Existe um espaço aqui, ó, tem um espacinho aqui em volta da minha div, tá? Esse espaço é esse margem. Então eu disse que o meu body, né? O meu body em si, o corpo da minha página, ele é esse aqui, ó, esse azul, tá? Esse elemento azul, tá? Ele possui uma margem, ou seja, eu estou dizendo, olha, se afasta de tudo que te em volta com essa medida. Então, essa parte laranja aqui no meu body é a margem do meu elemento body. A margem é o espaço que eu deixo do lado de fora de um elemento. Então, toda vez que eu quero me afastar, ou seja, eu não quero que o meu elemento fique um encostado no outro, eu quero um espaço entre os meus elementos, eu utilizo aí a tag margem, tá? Então, aqui no caso, eu vou tirar, tá? Então, eu vou colocar aqui margem 0 para poder explicar, para vocês poderem entender aqui, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui a minha primeira div, vou clicar nela. Então, essa minha div, tá? Ela tem 442 de largura por 18 de altura. Como funcionam os elementos bloco? Por padrão, um elemento bloco, ele sempre vai ter a largura da página. Então, se eu aumento a página, minha div aumenta junto. Ou seja, ela é 100%. Se eu diminuir, a minha div diminui junto, tá? Então, esse é o padrão. O padrão é todo elemento bloco automaticamente tem 100% da largura, tá? 100% da largura. Essa largura pode ser do objeto pai ou pode ser da página. Mais para frente a gente vai entender essa parte aí de objeto pai e tudo mais. Mas então vamos entender que uma div, que é um elemento do tipo bloco, então todos os elementos bloco automaticamente têm 100% da largura. Posso modificar isso. Então vou vir aqui e vou colocar aqui width, que é a largura, e vou definir uma largura no caso, eu vou definir em pixels. Existem outras medidas, mas por enquanto vamos trabalhar aí com a medida em pixels, tá? Então, maravilha. Defini aqui ela em pixels. Repara que a minha div agora diminuiu de tamanho. Vou fazer a mesma coisa com a de baixo. Vou vir aqui, width 200 pixels, tá? Repara que uma div não vai ficar do lado da outra. Por quê? Porque elas são elementos do tipo blocos.
elementos do tipo bloco, eles foram projetados para ficar um embaixo do outro, tá? Lembra, existem outros layouts, como flex, como grid, como table. Então, existem outros tipos de display, que é essa propriedade que controla se ele é bloco, se ele é linha, tá? E cada uma dessas outras, elas são variantes dessas principais. Então, se eu colocar um objeto do tipo flex aqui, só para vocês verem aí um exemplo, ó, display flex. Então, repara que deu praticamente na mesma. Apareceu ali algumas linhas tracejadas, indicando outras coisas, mas o meu objeto continua sendo um objeto do tipo bloco, ou seja, ele fica um embaixo do outro. A mesma coisa eu vou colocar na de baixo aqui só para vocês verem. Display flex. Então, repara que isso não faz com que uma fique aí ao lado da outra, tá? Então, os displays, né? Então, existem vários tipos aqui que você pode estar colocando, tá vendo? É isso daqui que determina. Mas o padrão é bloco e em linha. Esses dois, bloco em linha. Todos os outros são esses mesmos objetos com modificações, ou seja, o objeto do tipo flex, aí ele é um layout flexível, ou seja, os itens que eu colocar dentro dele vão ter um determinado comportamento e assim por diante. Mas não se preocupe com isso, isso fica para a parte de CSS, tá? Então, por enquanto, vamos entender aí apenas o que são os elementos aí em linha e elementos em bloco, tá? Então, vou tirar aqui, vou deletar. Pronto. Reparem o seguinte, quando eu determinei a largura em pixels, se eu diminuir a tela, ela corta meu texto. E aí eu passo a ganhar um scrollzinho aqui, tá? Então, quando você determina a largura de um objeto, se a tela for maior do que o objeto, vai sobrar espaço. Que é esse espaço aqui, ó. Se eu diminuir a tela e ela for menor do que o meu elemento, ele vai vazar, ele vai ficar para fora, tá? Então, quando a gente desenvolve layouts responsivos, ou seja, que funcionam em celular, tablet, etc., basicamente o que a gente faz é a gente fica controlando a nossa largura e o nosso display, ou seja, você muda ali o display, você faz com que um item fique embaixo do outro, ao invés de um do lado do outro, você muda a largura e assim por diante, tá? Então, maravilha. Feito isso, vou mudar aqui a altura. Então, vou clicar nele e vou colocar aqui, ó, height, vou colocar 100 pixels. Então, repara que agora a minha div, ela está grudada no canto da tela, ela não vem até o fim da tela, porque ela tem uma largura especificada, então ele pode ver que ele não ocupa esse espaço aqui, tá? E ele tem uma altura, é esse daqui, de 100 pixels, e ele tem uma largura, que é essa daqui de 200, tá? Então, maravilha. O que está mostrando aqui? 200 por 100. Perfeito. Vamos começar a trabalhar aqui com essas outras propriedades para entender. Então, vamos supor, ó, pode ver que essa div de cima, ela está grudada na div de baixo, ó. Tá vendo? E ela está grudada em volta, nas coisas que tem em volta. Então, vamos supor que eu queira afastar ela. Eu falo assim, olha, eu não quero que você fique perto desses itens. A gente coloca margem. Então, vou colocar aqui margem e vou colocar a medida. Por exemplo, 10 pixels. Então, ficou aqui, ó, 10 em cima, 10 na esquerda, 10 na direita, 10 embaixo. Aí fala, mas eu não coloquei 10 em cada um. Mas pode ver que aqui tem uma setinha. Quando eu coloco só margem, automaticamente ele está fazendo isso aqui, ó. Margem top, margem right, margem bottom, margem left. Ou seja, ele está colocando 10 nos 4 lados.
Poderia definir só o margin top, ou só o right, ou só o bottom, só o left, ou seja, poderia mexer nas medidas individualmente, mas por enquanto eu vou manter aqui com os 4 cantos, tá? Então, coloquei aqui margem, agora ele deu um espaçamento do lado de fora do meu quadrado, tá? Então, ele tem um espaçamento aqui do próximo objeto. Então, ele criou um espaço do lado esquerdo, em cima, do lado direito e na parte de baixo, tá? Maravilha. Qual é o tamanho dele? Vou passar o mouse. 200, tá? Perfeito. Agora, se eu quiser colocar um contorno, o contorno vai aparecer aqui, ó, border. Border é contorno. Então, vou colocar aqui um contorno. Vou colocar aqui border. Vou colocar aqui o tipo da borda, 5 pixels, e vou colocar ela do tipo... Vou colocar aqui... Vou colocar esse verde aqui, pale green, tá? Que é esse verde aqui, certo? Então, o meu elemento, agora ele tem 10 de espaço do lado de fora e um contorno de 5 em cada um dos cantos. A mesma coisa, ó. Aqui, ele está colocando contorno em cima, contorno do lado direito, contorno embaixo, contorno do lado esquerdo. Ou seja, está colocando contorno dos 4 cantos. Poderia, sim, especificar cada uma das medidas, tá? Mas, no caso aqui, eu estou colocando em tudo. Qual é a medida do meu objeto? Vou passar o mouse. Meu objeto agora, ele ocupa 210. Opa, pera. Eu coloquei que a largura dele era 200. E ele está ocupando 210. Por quê? Porque ele está ocupando os 200 mais 5 do lado esquerdo mais 5 do lado direito, totalizando 210. A mesma coisa vale para a altura. São 100 de altura mais 5 em cima mais 5 embaixo, totalizando 110. Esse é o comportamento padrão, tá? Maravilha. Já já a gente vai ver como que corrige isso para que ele não cresça conforme eu mude o contorno. E se eu quiser colocar um espaço do lado de dentro? Meu texto está muito grudadinho aqui no contorno, não gostei, quero dar um espaço. É aí que entra o padding. O padding é o espaço do lado de dentro. Então, vou colocar aqui, ó, padding, vou colocar de 10 pixels, mesma coisa, ele está colocando nos 4 lados, tá? Agora eu afastei aqui do lado de dentro. Então eu dei um espaço do lado de dentro. Então o margin é o espaço do lado de fora, o padding é o espaço do lado de dentro e o border é o contorno. E agora o meu objeto ficou com 230 por 130, né? Então você vai somar aí as medidas. Então são 200 mais 10, mais 10, 220, mais 5, mais 5, 230 no total. A mesma coisa vale para a altura. São 100 mais 10, mais 10, 120, mais 5, mais 5, totalizando 130, tá? Então, esse é o comportamento padrão aí dos elementos. Então, quando você cria uma página, elementos do tipo bloco são sempre 100% da tela e ele tem essa característica. Conforme você muda o padding e o contorno, o tamanho do seu quadrado, do seu objeto, do seu elemento também aumenta. Para isso, existe sim uma tag que a gente vê na parte de CSS, que é o box sizing, tá? Então, o normal é o content box, que é o que vem de padrão, tá? Que é o que faz ele crescer junto. Agora, se eu não quero que isso aconteça, então coloquei 200 de largura. Eu falo, olha, eu quero que ele seja 200 de largura. Eu não quero que seja 200 mais o contorno mais o espaço do lado de dentro. Eu quero que o espaço total seja 200.
Então a gente coloca o border box. E agora o meu elemento, ele tem 200 de largura, tá? Só que agora do lado de dentro, ele não tem mais 200 de espaço. Ele tem somente 170. Por quê? Porque são 170, certo? Mais 10, mais 10, mais 5, mais 5, vai dar um total de 200. 170, 180, 190, 195, 200. A mesma coisa vale para a altura, tá? Então, fiquem de olho que essa propriedade a gente usa bastante em CSS, tá? Ela muda o jeito que o seu box model se comporta, tá? Então, elementos do tipo blocos, né? Eles têm essas características aqui. Agora a gente vai trocar. A gente vai trocar aqui. Ao invés de divs, nós vamos colocar elementos do tipo P, que são parágrafos. Parágrafos também são elementos do tipo bloco, tá? Vou salvar, vou atualizar. Então, reparem que ficou a mesma coisa. Então, passei o mouse no P. Olha uma das características do P. O P, que é o parágrafo, automaticamente ele já vem configurado assim, tá? Então reparem que o P, ele é um elemento do tipo bloco e automaticamente ele já vem com uma margem configurada. Essa margem ela varia bastante de cada navegador. Isso é padrão do navegador, tá? Então, em geral, os navegadores para PC, eles têm costumam ter o mesmo padrão de tamanho, mas isso não é garantido. Então, toda vez que você criar uma página para web, você tem que especificar os tamanhos que você quer usar, porque senão corre o risco de em um ficar maior, outro ficar menor e assim por diante, porque como cada um fabrica do seu jeito, né? Mas o padrão todo navegador por padrão, ele já vem configurado. O P, ele vai vir com uma margem aqui e aí com uma medida, que no caso é 16. Reparem também, ó, ele é um elemento do tipo bloco. Então, se eu colocar aqui a largura de 100 pixels e no de baixo 100 pixels, pode ver que um parágrafo não fica do lado do outro, tá? Fica sempre em baixo, certo? Então, esses são os elementos do tipo bloco. Existem outros elementos HTML que a gente vai ver mais para frente e todos eles são variantes, tá? Então, existem outros elementos como nav, como aside, como section, como article, enfim, existem outros elementos. Todos esses outros elementos também são do tipo bloco ou são do tipo em linha, tá? E o que muda é a semântica deles, tá? Então, vou trocar aqui agora para um outro elemento. Então, vou tirar o P e vou trocar para o elemento span. O elemento span, ele é um elemento em linha. Então, vou trocar aqui também para em linha, certo? Salvei. Vou atualizar. O que é um elemento em linha? Um elemento em linha é um elemento que ele se comporta como uma linha, ou seja, se sobrar espaço, ele vai ficar na frente, ó. Então, o espaço do meu elemento, tá? Esse meu elemento, ele ocupa exatamente 191 pixels, tá? De largura. Sobrou espaço na frente, coube um outro elemento, ele vem aqui para o lado. Então, esse elemento é um elemento em linha, esse elemento é um elemento em linha, tá? Poderia vir aqui trocar, por exemplo, o display dele. Se eu trocar para bloco, agora ele é um elemento em bloco. Então, reparem que o que determina é isso. Porém, a gente costuma, né? Se eu preciso de um elemento em bloco, eu procuro usar os elementos que já são em bloco. Se eu preciso de um elemento em linha, eu procuro usar os elementos que já são em linha,
tá? Então não há por que você ficar reinventando a roda, tá? Então maravilha. Agora vamos entender qual a diferença do elemento em linha. O elemento em linha, primeiro de tudo, ele não ocupa 100% da tela. Então ele não ocupa, tá vendo? Ele ocupa só o espaço que ele precisa. Outra coisa, posso colocar borda? Vamos ver. Border solid. Deixa eu só colocar aqui. 5px. E vou colocar aqui um blue violet. Posso. Então, posso colocar sim aí no meu elemento uma borda, tá? Reparem que aqui a largura e a altura tá como alto de automática. Posso colocar uma largura fixa? Vamos ver. Vou colocar aqui que ele tem 100 pixels. Posso colocar uma largura fixa? Não posso, tá vendo? Ó? Quando eu uso a propriedade, né, inline, ou seja, o display é inline, ou seja, um elemento em linha, eu colocar a largura, não acontece nada, tá? Ele não respeita essa minha ordem. Vamos ver se eu colocar a altura. 100 pixels. Coloquei 100 pixels. Também ele não respeita. Então, diferença entre objeto, bloco em linha. Objetos em linha, não é possível especificar largura nem altura, tá? Vamos ver se eu consigo colocar margens. Vou colocar aqui margem 10 pixels. Vamos ver o que acontece. Coloquei margem. Opa, repara que as margens só ficaram dos lados, tá? Não ficou a margem na parte de cima e na parte de baixo. Outra característica dos objetos em linha. Quando eu coloco objetos em linha, mesmo que eu tenha colocado margem na parte de cima e margem na parte de baixo, ela não funciona. A margem não é possível utilizar margem na parte de cima nem na parte de baixo para objetos do tipo em linha, tá? Beleza, vamos ver se eu consigo colocar padding. Padding 10 pixels, ou seja, mudar o espaço do lado de dentro. Padding eu já consigo colocar, vendo? Então, diferença do elemento aí bloco para linha. Elementos em linha, não posso colocar largura, não posso colocar altura e a margem só funciona para os lados. Ela não funciona a margem na parte de cima nem na parte de baixo, tudo bem? E se eu precisasse que um elemento tivesse as mesmas características do bloco e do em linha? Aí existe uma propriedade aqui que é o display inline block. Aí eu faço com que esse elemento seja ao mesmo tempo em linha. Então repara que ele é em linha, esse outro carinha veio para o lado dele, ó. Então sobrou espaço, veio para o lado, então ele é em linha, mas ao mesmo tempo ele é do tipo bloco. Então ele respeitou a minha largura, respeitou a minha altura e respeitou a minha margem. Tá legal? Então essas daqui são as características aí dos elementos em linha e objeto e elementos em bloco. Mais para frente a gente vai ver aí só a semântica, tá? Então existem vários elementos do tipo em linha. Então a gente já viu alguns, como por exemplo o negrito, o próprio itálico, o própria citação. Alguns daqueles elementos que a gente viu nas aulas passadas são elementos do tipo em linha, outros elementos são do tipo em bloco, tá? Mas mais para frente a gente vai ver os outros elementos HTML que existem. Antigamente o pessoal usava muito o div e o span, né? Porque eles são os elementos primordiais, assim, os que vieram primeiro, né? Então veio primeiro o span e o div. E aí depois surgiu outros elementos HTML. Os outros elementos HTML continuam sendo elementos do tipo em linha ou em bloco, tá? Muda só a questão de semântica.
Então fica aí para vocês darem uma olhada. Deem uma olhada nas aulas passadas, nos elementos HTML que a gente já viu aí nas aulas passadas, e vejam daqueles quais são elementos em linha. Então, por exemplo, link, elementos de lista, já quais são os elementos em bloco, como as próprias listas, como a próprio div, enfim, deem uma olhada, estudem essa questão de qual elemento é do tipo em linha e qual é um elemento do tipo bloco, porque basicamente isso é essencial aí para o desenvolvimento web, tá legal? Então até a próxima aula.